Estamos ao vivo, faço um excepcional dia, né? Hoje é dia de falar, né? Da fé. O que é a fé? Como você vive com a fé, né? Porque a fé, ela não explica tudo, mas ela acende tudo. Então, a fé é importante, né? E a fé não nega a realidade, né? Ela ativa as possibilidades. Então, escolha, né? Acreditar mesmo sem garantias. Então, assuma a fé com humildade, né? Ela pode ser exatamente alguém que precisa ouvir. Quando a gente confia, também é no invisível, né? E que Deus toca no coração, no manual, né? E explica. Então, em cada momento, a gente tem que plantar sementes da vida, né? Com as atitudes, né? Das palavras de atitude, já que os milagres brotam o inesperado, né? E é isso que a gente quer, né? O milagre não exige circuito, né? Círculo. É só coração que crê. Ai, que maravilha, né? Quando a gente fala em fé, né? A gente tem que continuar com a fé, a fim que só chega quando Deus diz, é que é a hora. Então, sempre a gente tem um problema, né? A gente acha uma solução, né? Como diz assim, viver na fé morna só tudo quando vai bem, porque isso não é bom, mas a fé é real, a fé é forjada, né? Na adversidade e ela reaquece o coração. Então, todo dia a gente aprende um pouquinho mais, né? E às vezes a gente tem um problema dizer isso nunca vai mudar, né? Mas a gente sabe que da fé lá dentro, né? É como se recoloque uma palavra, né? Nunca, sobre a atividade de vida, nunca, nada é impossível para Deus. Então, coloca aquilo, é meu, já é, né? Eu gosto daquilo lá, Deus provê, é meu, né? Já está ali. Então, é uma continuidade. E a gente sabe que nem tudo é verdadeiro, né? E é mensurável. Então, a gente tem que acreditar no que se mede mais do que se sente, né? Então, em cada palavra, a gente tem que achar a solução, né? Então, ter fé, peça cura, né? Para dentro também, porque os milagres internos mudam o destino. Então, se você é lá dentro, né? Vai mudar seu destino, vai seguir aquilo que você quer, né? E ter fé baseada em apenas experiência dos outros não adianta, né? A gente tem que experimentar por si só, né? Porque a fé, ela é vivida e transforma, né? Mais que a fé assistida, né? Então hoje a gente está falando fé, fé. Coloca fé naquilo que você quer, faz, né? Então, sempre tem um problema, mas a gente acha a solução quando a gente tem fé. Expanda a sua visão, né? Porque Deus opera nas suas previsões. Então, pensa lá, consegue, você vai conseguir, né? E na dor que Ele revela, né? A profundidade. Escute o silêncio, né? Por isso que tu hoje fala muito, faz meditação, pensa, né? Às vezes na meditação, a gente começa a meditação, quando eu vejo eu estou dormindo, né? Parece que vem aquilo, um ar que motiva a alma da gente, o coração, né? Para tranquilidade. Então, é um motivo importante parar. Comece fazendo visualização, né? 1 minuto, 2 minutos. Não precisa tanto tempo. Comece devagar e sempre, né? Tudo na vida, né, tem uma solução, né? A solução na dor, ela se revela qual que é a profundidade daquilo que você está vivendo, né? E milagre, quando a gente tem fé e coloca Deus em primeiro lugar, milagre é fé. E não troca apenas, confie e esteja certo naquilo que... Esteja certo e aberto, né, naquilo que você quer. Diz que as crianças a gente ensina a crer com pureza. A gente vê nas crianças, né? E a gente sente a pureza. Então aprende com eles, né? A natureza, com as crianças, né? E
usa a fé com simplicidade, né? Poxa, minha fé, ela vai aumentar, né? Eu gosto muito de falar na Jesus, né? Jesus parece que é um som, assim, que diz assim, que bom, né? Que tu tá perto, né? Então alguém vai sentir visto com a sua coragem, né? Quando a gente usa a fé na simplicidade, sempre é alguém, né? Que vem ver a nossa coragem. Então é acreditar, né? E quando a gente fala em fé, é em milagres que são emocionais, espirituais, né? Então celebre cada mudança, né? Cada mudança que você está conseguindo, né? E persevere, né? Quando eu disse, eu vou, né? Eu busco aquilo, porque às vezes o milagre está sempre preparado em silêncio, né? Quando a gente vê, né? A gente hoje eu tenho uma amiga, né? Que ela é bem calma, né? Ela está quase parando, como eu sempre digo, né? Mas ela faz as coisas assim com a simplicidade, né? Então hoje a gente foi lá na Casan e ela foi lá comigo para resolver um negócio. Eu ia sempre na frente dela e ela atrás, com aquela calma, calma. Depois eu saí de lá da Casan, eu disse, eu tenho que ir lá resolver um negócio em outro lugar. E eu ainda encontrei ela no caminho. Eu fui em outro lugar, noutra rua, e ainda encontrei no caminho. Por isso que eu digo, né? Tem pessoas que nem pensam em apurar, nem pensam em fazer isso, pensam em viver o momento, né? Eu digo que ela vive o momento presente, né? Bem vivido, porque ela dá esse exemplo para a vida da gente. Então, preserve, né? Às vezes, porque o milagre está sempre preparado em silêncio. Então, quando a gente solta, né? Tem uma solução e a gente solta ela, né? E o controle que você não tem pode ser justamente onde o milagre vai agir. Então, pare e pense, né? E mesmo na tempestade, né? Mesmo nas tempestades, você peça, né? A paz do livramento, né? Porque tem dias que a gente parece que tudo que vem para dizer é isso, faz isso, né? E a gente fica ali meio balançando, né? Mas mesmo na tempestade, né? Peça paz, né? Peça paz naquilo que você está fazendo, está conseguindo, está resolvendo, né? Porque a solução, o tempo de espera é o tempo de alinhamento, né? Às vezes a gente quer as coisas para hoje. Tem um alinhamento para chegar às coisas. Só tem que confiar, né? Confiar naquilo que você quer, no preparo divino, né? Porque a gente tem que acreditar e fazer algo, né? Que vai dar certo e resolver aquilo, né? Porque fé não é fuga, é enxergar a outra camada da realidade, né? Então, abrace a visão, né? Não é fácil, gente, mas tem que ser um visionário naquilo que tu quer, naquilo que tu quer chegar. Tirar um tempo. Às vezes hoje fica muito, né? Vendo o que o outro está fazendo, o que o outro está dizendo, o que o outro está querendo. Mas você conectou hoje com você tirou um minuto para pensar na sua vida, naquilo que você pode governar. Isso que é importante. Então, sempre que você puder, permita crer, mesmo sem entender, né? Porque a confiança vem antes da lógica. Eu confio no que eu faço. Eu quero aquilo, né? E tem sempre uma mente ali que diz, tu não é capaz, tu não pode. Ressignifica essas palavras. Eu sou, eu vou fazer, eu vou conseguir. É meu, já é meu. Então, quando a gente coloca a fé, né, naquilo que a gente quer, e a gente chega lá. Então, é muito bom quando a gente traga a fé para o início do processo, né? E ele daí não muda a rota desde o primeiro passo. Eu tenho fé, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, vou fazer, vou resolver, porque
Às vezes a gente trata a fé por último, e a fé a gente tem que colocar em primeiro lugar, né? E às vezes a gente tem que parar, né? Orar. E mesmo sem palavras, só com pensamento, né? Então, e Deus entende as lágrimas também, né? Tem tudo um percurso, né? Que a gente diz assim, puxa, hoje eu quero fazer isso, eu quero dar um jeito nisso. Bem os contra, né? Vem a tempestade ali no meio para não chegar lá. Mas eu tenho fé, eu vou fazer. Você vai dizendo não para as outras coisas e vai chegando lá. Quando a gente faz aquilo que a gente propôs, né? A gente até respira fundo, né? Que bom que eu consegui, que bom que deu certo, né? Então é tudo comemorar esses micros resultados. O que você fez hoje que não comemorou com alegria, né? Dizer, puxa, eu consegui isso ali, foi muito bom. Nem pensava que eu merecia aquilo, mas eu achava, a mente parecia, eu estava pensando que eu não ia, né? E eu consegui, eu de jeito resolvi. Colocar tudo mais otimismo na gente, né? Não no outro. E quando a gente diz que vai conseguir, a gente tem que ir lá de dentro, né? E vai conseguir, eu vou conseguir, eu vou dar jeito, né? E ele sempre, né? Você com fé no propósito, naquilo que você quer, né? Porque propósito é aquilo que você faz, que você gosta, né? E não é serviço, e faz mais, e o tempo, né? Então isso é propósito. Você está no seu propósito? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Muitas vezes porque a gente não sabe onde não vai chegar, porque às vezes a gente vive às vezes com o coração congelado, né? Com traumas do passado, das antigas. Então pare, pense e diz. A solução é ter fé, né? Fé e achar que o que você quer é definitivo, né? Aí você vai buscando o caminho certo, né? Muitas vezes tem que ressignificar quando vem uma ideia ali, né? Não sou capaz, eu sou muito melhor, vou fazer e sou muito melhor e muito mais capaz que vem essa mente, né? Às vezes diz pra gente, mas tem que trocar isso, ressignificar. O que mais as pessoas estão fazendo hoje é ressignificando aquelas palavras ruins por uma palavra boa, um conhecimento, algo que não gosta, algo que nem quer e parece bem na mente, né? Quando a gente, porque a mente vem muitos pensamentos, né? Muitos pensamentos para a gente, e às vezes a gente pega só aqueles pensamentos ruins, mas se tu pegar aquele pensamento que não é muito bom e ressignificar, você vai ver que você está desbloqueando o que está de ruim na sua vida, né? Ah, você não é bom. Eu sou muito mais bom que você imagina, né? Vai tocando, assim, positivas, palavras certas para dizer, né? E a solução de tudo é quando a gente relê aquilo que a gente é capaz, né? E declarar, assim, né? Quando eu falo, gosto muito de falar a palavra de Deus, né? Deus não muda as emoções, né? Deus não muda quantas emoções mudam, né? Então, Deus só quer o teu bem, né? Então, quando a gente sabe isso, a gente dá um tempo, né? Para parar, para pensar, fazer uma respiração, né? Para vir mudar, limpar o coração, né? Quando a gente respira 3 vezes, a gente limpa o coração. Isso é muito bom. Então, em cada momento, você ame de novo, né? Porque a fé cura com o tempo e não cura o que o tempo não alcança. Então, a fé é hoje, resolver hoje fazer, né? Colocar a fé em primeiro lugar. Então, recorde, né? Com fé, os simples milagres que você também, porque quando a gente pensa naquilo que conseguiu, a gente volta a sonhar novamente, né? Eu vou conseguir mais, vou fazer mais, né? Eu estou no caminho certo, eu vou resolver isso aqui que é certo, né? Então, cuide da sua fé, ela é muito importante, né?
Não deixe ninguém tirar a tua fé, né? Porque você governa a sua vida, você é dono da sua vida. Então, cuide da sua fé e também você precisa estar de pé, né? Para não sustentar o que os outros estão falando para você. Fica de pé e diz, eu sou capaz, eu vou fazer, né? E achar que uma pequena coisa que você faz, né? Que é a sua fé estar junto. Então, lá na Bíblia diz que a fé é tamanho de um grão de mostarda, mas ela ainda move as montanhas. Então, a fé, a gente tem que orar mesmo sem sentir. Ore sem sentir, né? Eu quero aquilo, eu vou fazer aquilo, né? Então, em cada momento a gente tem solução para tudo, mas tem momentos, né, que tem problemas. Todos nós temos problema, né? Quem não tem problema, né? E os problemas, eles vêm para a gente solucionar mais rapidamente, né? Então, um problema, né, que às vezes está na sua vida, você às vezes tem medo de falar sobre a sua fé. Tem medo, né? E parece você infantil e ingênuo. Então, em cada momento os problemas aparecem mais, né? Quando você acredita apenas na medicina como a única fonte de cura, é problema. Então, em cada ciclo da vida tem problema, né? Problema é quando você vive alimentando a lógica da escassez e do fim, né? Isso tudo é problema. Então, plante uma semente na vida, né? Com palavras, com atitude, e os milagres brotam inesperadamente. Então, você faz, você vai indo, vai resolvendo e as coisas boas vão aparecendo. Então, cada problema, né, é achar que o milagre é só possível para as pessoas muito boas e muito santas. Não, o milagre não exige currículo, né? O milagre é só no coração e naquilo que você crê. Então, é isso que a gente precisa colocar na vida da gente, né? E deixar que as más notícias definam, né, o final da história. Mas continue naquilo que você quer, né? Naquilo que você quer chegar, né? Porque a hora é você começar e fazer e colocar fé naquilo, né? Até chegar lá no fim. Então o problema é viver com fé morna, né? E não quando tudo vai bem, né? Então é uma busca diária, né? Quando a gente tem problema, quando isso nunca vai mudar, né? Porque a gente coloca sempre uma palavra nunca, né? E essa palavra nunca não tem que estar junto com a mente, né? Porque a gente tem que avaliar. Nada é impossível para Deus, mas quando coloca fé, a gente vai conseguir aquilo que a gente quer, a gente vai chegar lá. E achar que tudo precisa de explicação científica, né? Porque nem tudo é verdadeiro, né? É mensurável. Então acredite no que, não o que mede, mas o que sente. Sente com o coração calma, né? Puxa, isso ali que eu tenho na minha mente, o que eu tenho essa fé, eu sinto com a alma, né? Então aquilo ali faz toda a diferença. E esperar sempre, né, que o outro seja curado, é não olhar, mas não olhar para a própria alma, né? A gente tem que buscar dentro da gente, né, também os milagres internos, muda os destinos, né? Se eu tenho dentro de mim, né, que eu quero, que está lá dentro, no fundo, ele vai transportar. É um milagre muda o destino e vai acontecer. E a gente sabe, né? Porque a fé não é só baseada em experiências dos outros, né? É experimentar por si só a fé vivida e transformar a fé que é assistida, né? Então é tudo, ó, vai, faz, comece, não desista, né?
Porque Deus não colocar Deus dentro das suas limitações, porque se Deus pode dar tudo, né? Então, expanda a sua visão, faz ela mais longe, aquela visão, porque Deus opera fora das suas previsões, né? Ele sabe o que é melhor para ti, ele sabe o que é bom. Às vezes a gente quer brigar com o mundo, né? E por quê? Porque às vezes também você não sentiu Deus, né? Porque Deus está... Sentir que Deus não está distante de você, você tem que sentir que Deus está com você, né? Porque é na dor que se revela com a profundidade, né? Então escute o silêncio, né? Pare um tempo, dá uma volta, né? E quando a gente vai ver a natureza, a gente vê, né? Que os pássaros cantam, que tu tem tempo para respirar, tu tem tempo para ver, tu tem tempo para olhar, né? É muito bom quando a gente está meio estressado. Eu tenho uma amiga aqui que ela tem uma fábrica de roupa modinha e ela diz: eu sou obrigada a dar uma passeada. Eu disse: por quê? Se eu não sair, eu não vou aguentar. Eu preciso limpar minha mente, limpar meu coração e voltar. E eu volto mais feliz, porque eu sei que isso ali me traz a liberdade de criar novas coisas. E ela faz. Às vezes ela sai meia hora, uma hora, não importa a hora. Ela diz que agora é a hora de eu limpar meu coração e voltar com ideias novas, pensamentos bons. E toda vez ela traz algo bom quando ela sai. Então, isso que a gente tem que sentir, né? Sentir que Deus está distante e no meio da dor, né? No meio daquele sofrimento, né? Na dor, ele revela para você que com mais profundidade, né? E, então, por isso que a gente tem que escutar o silêncio, né? Escutar o silêncio e dizer: agora é hora de eu pensar o que é para mim, o que eu quero para mim, porque eu quero governar a minha vida, né? Não quero ficar pensando no outro, porque o outro, nem no outro. Quero ser eu o governador, governar a minha vida. Então, isso, se você tem fé, é como se você achar um precioso, que é precioso, né? É que merece um milagre. Então, quando a gente coloca que milagre não é graça, não troca, apenas confio que esteja certo, né? Que vai acontecer. Então, desacreditar na fé dos pequenos, né? Por quê, né? Porque a gente sabe, né, que as crianças ensinam e crê com pureza, né? Então a gente vai ter que aprender com eles, né? Viver com pureza e acreditar naquilo que quer. Eu gosto muito, que eu já falei antes, silenciar o coração, né? E silenciar o coração por ser seu, né? E ele precisa respirar para colocar coisas boas, né? Eu gosto muito do salão da alma, né? Quando fala assim, coração, salão da alma, né? E porque a gente tem que estar limpo lá, o salão da alma. E só deixa Deus entrar. Quando você colocar Deus em primeiro lugar, tudo na sua vida vai ser melhor. E lá de fora, deixa teu marido, teus filhos, né? Todos os parentes, mas lá dentro é você, ele no salão da alma, ele falando para você, ele dizendo, esse tempo, que horas você vai falar no salão da alma, né? Quanto? 1 minuto? Isso que é importante, isso que a gente não tira esse tempo, né? E por isso que a gente tem que acreditar que todo milagre precisa ser... Por que acreditar, né, que todo milagre precisa ser físico, né? Porque os milagres são emocionais e espirituais. Então, celebre, né, cada mudança útil. Comemore tudo que você fez hoje, todos os micros resultados, né? Tudo, cada algo, né? Diz que quando a gente comemora, a gente ganha mais, né? Comemora aquele dia, aquele presente, porque o verdadeiro dia é hoje, né? Até meia-noite, porque é meia-noite 1, é hoje de novo. Então,
Comemore o que você fez hoje, o que você gostou, né? Porque quando a gente faz, a gente gosta. Por isso que a gente precisa cansar-se de orar. Não é quanto mais melhor, né? Por isso que a gente às vezes tem que estar preparado, né? Mas para se preparar é no silêncio, entender no silêncio, falar no silêncio, né? E ficar irritado é porque não tem controle sobre tudo, né? Então solte o controle que você não tem, né? Pode ser justamente onde o milagre vai agir, onde a gente quer controlar, o milagre vai agir. Isso é forte, né? Isso é muito bom, né? A gente entender que a gente está num percurso que pode viver, pode escolher, pode fazer, né? Estar consciente no momento, né? E enxergar que existe caos, né? Mas a possibilidade de paz. Quando a gente coloca isso na frente da vida da gente, mesmo na tempestade, você peça paz, né? E antes do livramento, né? E nunca, né? A gente nada perde, sempre ganha, né? Porque mesmo com as coisas erradas que a gente faz, alguma coisa a gente ganha, porque a gente aprendeu que aquilo ali passou e é passado. Não ficar relembrando o que foi ruim, mas o que aprendeu com aquele passado. Isso aí traz um ar de vida boa, de momento bom, né? Então, achar que o tempo que espera é tempo perdido, não. O tempo de espera é tempo de alinhamento na sua vida. É um tempo que você está alinhando o que quer de bom, o que quer, né? Então, confie no preparo, né? Lá fala muito do divino, né? O que você está preparando, né? O preparo do divino, né? Por isso que problema é você ter medo de aparecer fora da realidade, né? E a solução, gente, é a fé. Fé não é fuga. Fé é enxergar outra camada da realidade e abraçar a visão. Então, hoje a gente aprendeu um pouquinho de fé, né? Um pouquinho colocar aquela fé ali dentro do coração da gente e dizer: eu preciso ter fé, eu tenho fé, né? Isso não é para mim, não, isso aqui é para mim. Colocar lá dentro de você, isso é para mim, é meu, eu mereço. Então, em cada momento que você ter fé naquilo que você quer, quem vai tirar? A fé é tua, está dentro de você, do coração. Não é do outro, nem do outro. É tua. E ela foi dada. Porque lá em Gênesis diz assim: você é meu filho amado. Ele já deu. Só toma fé na tua vida, naquilo que tu quer. Que ela torna mais fácil. Então a nossa live de hoje, né? Foi um momento de colocar fé. Antes de um pensamento ruim, coloca um pensamento bom, que vai te guiando e levando, né? Nessa nossa vida de hoje, que é hoje que a gente está comemorando hoje, né? Porque a gente teve tempo de parar e falar da fé. Que a gente tem que ter uma fé ativada à realidade, né? Aquilo que tu quer, realidade e a fé, né? Isso aí que a gente tem que buscar todo dia, né? Então, vamos terminar nossa live por hoje. Amanhã, quase todo dia tem um aí para a gente comemorar aí. Eu queria dizer para você que todo dia de manhã, às 6h20, a gente lê provérbio. Esse mês a gente está lendo provérbio. Cada dia a gente pega um versículo daquele e coloca no dia. É um presente, qual é o meu presente de hoje? Esse versículo, vou dar mais uma olhada lá na Bíblia e vou colocar no meu dia. Você vai ver que aquele versículo vai te trazer uma sabedoria que ninguém tira, que é o conhecimento. Porque quando você aprende, você não vai depender mais, né? É isso que a gente quer na vida, né? Hoje tem internet, tem tudo, mas se você aprender a entender,
ninguém te tira, né? Conhecimento é teu, e quando é da gente, a gente tem que comemorar cada coisa, cada momento que a gente aprende, né? Eu sei que é fácil olhar na internet e ver a resposta, mas quando você nem precisa olhar e você já sabe, é muito melhor. Muito melhor porque você já entendeu. Se você olhar, é a mesma coisa que você já aprendeu. Ela vem às vezes com palavras diferentes, mas é o mesmo entendimento. Então vamos ser felizes, vamos aprender um pouquinho mais. Eu queria dizer para vocês, né, que eu sou a escritora Iria Krieger, eu tenho um canal no YouTube e meus livros estão no Amazon. E eu escrevo, né, desde criança eu queria escrever, mas com o tempo não deu. Não deu não, eu não achei oportunidade, né, porque a gente que escolhe, eu não tinha tempo de governar a minha vida, agora hoje eu tenho, e depois disso eu não parei mais. Eu escrevo todo dia, né, e aprendo todo dia, e eu tenho os métodos, né, a minha vida, meus livros são de métodos vividos, de que eu aprendi com aquilo que eu passei, que eu vivi. Então, todo ele tem um momento de saber o que é certo, o que foi, o que eu aprendi. Então, é um método, né? E a gente precisa de método, né, para seguir em frente aquilo que a gente quer. E quando a gente faz, é nosso, né? Então, eu comemoro todo dia que Deus me deu essa graça, né, de escrever e de dizer, né, eu vou continuar cada dia mais, né, com vontade, né, porque eu tenho fé e eu sei que essa fé é fazer, e porque se Deus deu a visão, Ele vai dar a provisão, né? Então nós vamos chegar mais perto daquilo que a gente quer. Valeu, gente? Vou terminar, então é 4, 3, 2, 1. Até mais.